Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje eu estou bem acompanhado da minha sogra, gente. Depois você vai ali, você pergunta a ela se eu sou um bom genro. Se ela falar diferente disso, é mentira. Vocês já viram um meme que está saindo por aí? Eu esqueci a atriz, é uma atriz antiga. Ela virou e falou que o genro dela, né? Aí ela bota o camarada lá no alto. Então tá todo mundo falando, né? Ela vai falando, meu genro é bonito, inteligente. E foi falando coisas boas do genro. Então assim, é isso aí. Todos os genros têm tomado essa descrição de genro para si. Não é assim, Davi? Cadê a dona Tânia? Vem não? Senão ela vai fazer uma declaração de amor aqui agora, ao vivo. Ah, você tá aí, dona Tânia? Quer fazer uma declaração ao vivo? Tá em falta, Davi. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Segundo tempo nosso aqui, né? Com um grupo de pessoas, nossa igreja. Nós estamos passando por um tempo de treinamento aí, com uma turma no assunto do discipulado. E então é o nosso segundo momento aqui, né? Nós vamos revezar para vocês não enjoar. Então hoje foi pastor, então você não me ouviu ainda, então segura aí. Bom, nosso texto é esse. Tome nota. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha aí, ele vai comparar agora um pouco mais. Por quê? Se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Por quê? Se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E agora a ousadia vai ficar num nível alto. Ele vai começar a pegar Moisés e falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança e não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar essa maravilha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando eu abro essa segunda carta, no capítulo 3 particularmente, parece que dá uma vontade de pregar texto por texto. Eu li do 7 em diante, mas do 1 ao 6 é maravilhoso. Mas hoje a gente vai se ater a esses versos, né, do 7 ao 18. Eu quero falar num tema de glória em glória. Você pode anotar? Qual é o tema? Quero falar sobre esse tema. Querido, a Bíblia, ela já dá um nome para o processo cristão. Você não precisa inventar um nome. Existem algumas pessoas que quando você pergunta para elas assim, como é que você está, Bruno? Fala, estou devagar. Estou indo assim, devagarzinho. Como é que você está, Bruno? Estou meio parado. Estou falando de fé. Você pergunta para a pessoa assim, como é que você está, cara? Estou um pouco desanimado. A Bíblia já deu um nome para o que a gente poderia chamar de processo cristão.
de estar em Deus, de andar com Deus, de fazer parte do que Deus está fazendo, ou Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, se Ele está, o processo já tem nome, você não precisa nomear. Devagar, parando, desanimado, esses não são processos cristãos. É de glória em... Eu quero hoje ter a coragem que o texto diz que tem. Eu quero hoje ter a coragem de ser como o Paulo que falou, eu não sou como Moisés. Ele está colocando que a experiência que ele tem com Deus é maior que a de Moisés. Tem coragem, Rafa? Pensou? É o tempo da tua aliança. A gente vive tanto em nome de querer saber se guarda sábado, não guarda sábado, dá dízimo, não dá dízimo. A gente vive tanto em nome disso, falando que estamos na nova aliança. Mas o que ele está colocando é que a nova aliança que nós queremos tanto advogar sobre ela, dizer que nós estamos nela, ela é superior a Moisés. Tem noção disso? Dizer que o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós aqui tem uma proporção muito superior a Moisés. É isso que o texto está assumindo. Quando ele diz, temos muita ousadia no falar, tendo essa esperança, eu posso ousar falar, Paulo não brincou não, ele ousou. E isso é porque a gente nem leu anterior a isso. E tudo que você já leu, já coloca você aí, de cabelo em pé, pensando, como assim ele teve coragem de dizer que aquilo que ele desfrutava era muito maior que Moisés? É sobre isso que nós vamos falar, de glória em glória. Você conhece Provérbios 4,18, que diz que a luz a vereda, nosso caminho, o caminho do justo, ele é como a luz do alvorecer. Ele vai brilhando, brilhando, até ser dia claro. É uma ideia de que não existe um dia mais escuro, um dia menos escuro, é dia claro, vai brilhando mais. Não brilhando de forma inconstante, é sempre brilhando mais. É sobre isso que eu quero fazer a defesa. Te mostrar que você talvez não tenha a expectativa correta, você não tenha a ousadia. Talvez você sinta um medo de ouvir e tu pense que doideira que deu na cabeça dele hoje de falar. Vai falar isso mesmo, que nós experimentamos algo muito mais poderoso que Moisés. Nós estamos falando da mesma pessoa que abriu o mar lá e que depois teve a ousadia de falar, Deus, me mostra o teu rosto, me mostra o teu rosto. Ninguém viu o rosto de Deus, mas Moisés falou, quero ver. E esse mesmo camarada que Deus chamou de amigo, falou para os irmãos dele. Eu falo com o profeta por sonho, visão. Com Moisés eu falo ali, ó. Você está falando que a gente tem que ter uma experiência superior a desse homem. É exatamente isso que não sou eu que estou dizendo. É esse texto aí que nós acabamos de ler e arrumamos esse problemão lendo ele. A grande realidade, querida, se você for avaliar francamente, nós somos uma igreja que discipulamos. Amém? Temos paixão por isso? Se a gente for avaliar o discipulado, você pode dizer que 100% quase as pessoas elas não descobrem essa verdade. Entender que a vida cristã não é de queda em queda, de ruína em ruína, de desgraça em desgraça, ela é de brilho em brilho, de glória em glória. A gente precisa entender isso. O que está acontecendo? Uma verdade que está nesse texto, eu não sei se você entende, que você leu glória várias e várias vezes. A palavra glória ela é central nesse texto, nós vamos falar bastante dela. Eu quero colocar algumas questões. Em primeiro lugar, a palavra de Deus ela vai ensinar um padrão para nós, um princípio. E aprenda aqui uma coisa que pode curar você de uma vez para sempre. Resolver a tua história. A Bíblia, ela nos ensina que o ser humano ele foi criado essencialmente para refletir uma imagem. Quando você vai a Gênesis, por que Gênesis ele não é um livro de detalhes? Por que você não tem ali... a gente não tem nós não temos uma certeza, não há ali uma concordância entre quem estuda de que os dias de Gênesis, manhã e tarde, primeiro dia, que aqueles dias tinham duração de 24 horas. Pode ser que não. A gente não sabe se aquilo ali... Ou seja, por que esses detalhes não estão tão claros? Porque Gênesis é um livro de fé. Gênesis é um livro que vai mostrar para você, sim, para que você entenda alguma coisa sobre a origem de tudo, isso aqui está escrito. Então, tudo que está escrito no Gênesis não tem a ideia de sanar uma curiosidade científica.
tem a ideia de te informar o que você precisa basear a sua crença. Tudo que você olhar na palavra de Deus não tem a ideia de se chocar e nem de abençoar a ciência. Se a ciência, por algum momento, comprovar o que está na palavra, eu não me assusto, querido. Você não vai ver empolgadíssimo com algum milagre. Ah, a arca é real, não é real, na proporção que está ali escrita, foi real, não foi real. Ai, acharam uma lasca, mas acharam num monte, e esse monte não parece ser o antigo Monte Ararat. E pastor, olha, você não tem crise com isso? Não, nem um pouco. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu não tenho crise porque meu Jesus falou sobre o dilúvio. Então, para que eu vou ter crise? Para que essas coisas, essas picuinhas entram no nosso coração de forma à toa? Então, nós fomos criados para refletir uma imagem. Gênesis 1, 26 vai nos dizer isso. Deus, quando ele vai fazer o homem, ele fala assim, vai ser conforme nossa imagem, nossa semelhança. Deus vai falar, eu quero que o homem pareça comigo. Eu quero que o homem seja o reflexo da minha imagem. O homem vai ser uma ideia de mim. É isso. Essencialmente, o ser humano foi feito para parecer. É isso. Nós não temos uma ideia de pegarmos uma ideia autêntica agora. O ser humano vai se recriar. E ele vai pegar uma coisa autêntica e vai falar, eu vou me fazer. E a partir disso aqui, dessa imagem aqui, eu vou me fazer. Você não tem como se ressignificar, querido. Você só tem como entender o padrão da criação. Você só tem como entender como você foi criado. Mas você não tem como se recriar dando uma nova ideia para a tua própria vida. Não. O pecado ele vem na contramão disso tudo, desfigurando. Dando ao homem algumas imagens de si, alguma visão da vida, visões embaçadas. Coisas que você vai enxergando comprometido. E principalmente, quem não passou por um período, né? A gente geralmente na adolescência, outro dia a pastora brincou assim, será que o Felipe vai ficar bonito na adolescência? Porque não sei quem aqui pode confessar que na adolescência você passou por um deserto. Tem alguns que falaram assim, fiquei lá, me perdi. Vou testemunhar uma coisa aqui. O André está muito mais bonito, André. A Carla falou também, acho. Rapaz, quando o André sumiu da minha vida, André era mirrado, cara. Eu não consigo entender isso até hoje, cara. Eu falo isso com ele. Quando o André apareceu no mercado, eu olhei assim para ele e falei, nós olhávamos assim, cara. Eu fiquei, tu foi. O cara forte, cara. Eu falei, André, cara. Magrinho, cara. A gente chamava ele de Topetinho. Esse era o nosso apelido para ele. Inho. Grande Inho. Já percebeu que pode ser que você carregue hoje uma ideia muito deturpada de você? Eu ouso dizer que a maioria das pessoas elas não entendem a si mesmas, elas não se conhecem, elas não sabem o que pensam de si. E facilmente são definidas pela mente de outro. Às vezes uma mente caótica está supondo coisas a teu respeito, não senta, não te ouve, e fica propondo coisas para você. Você é muito assim, hein? E você compra a ideia. É uma ideia que nós estamos desfigurados, queridos, sem uma imagem que corrija a nossa imagem pessoal, a nossa pessoalidade, a nossa vida quanto pessoa. O que acontece? Por ter sido criados com essa proposta de olhar para Deus e refletir Deus, o que a gente fez? Como o pecado nos desalinhou, nos tirou de Deus, e isso acontece até hoje, o quanto que a sua vida estiver distante dele, você se verá por uma ótica embaçada. Meu irmão, é muito sinistro. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que já foi da nossa igreja, já foi líder. E quando líder, ele se interessava pela verdade. Só que depois eu fui vendo e a pessoa narrando para mim que atualmente ela acredita em filosofias. E acredita em filosofias positivistas. A pessoa não estava fazendo nenhuma malignidade, não. Ele estava assumindo que agora, como ele não tem a palavra de Deus, ele acredita em algo positivo. Que a vida tem que ser seguida numa fluidez assim, de pensamentos bons. Não importa o que vem, ele alinha a mente dele de que aquilo tem alguma coisa boa e ele vai tirar lições e aquilo vai ser para o crescimento dele e está melhor que muito crente, né? Pelo menos tem muitos crentes que acham que a lógica disso tudo é o contrário, ser negativo. Né? A cura para o positivismo, o exagero da positividade, é ser negativo. Aí o que a gente faz? Às vezes você está aí
as pessoas não exercitam o autoconhecimento. Querido, quem faz aqui tempo de silêncio e olhar para dentro? Quem aqui pratica a oração, não é só falando, porque pensando que por muito falar será ouvido. Quem aqui entende que enquanto você está livre, você está sob os olhos do Senhor, e aquele ambiente se torna um ambiente de revelação, de tanto da pessoa de Deus como da sua pessoa. Existem pessoas que elas não sabem nada sobre si. Você já viu pessoas ficando assim, é sério que eu sou assim? E todo mundo em volta falando, é só você que não está vendo? E o interessante é que a maioria que talvez está ajudando o outro a se conhecer, não sabe um monte sobre si. Nós somos muito cegados em relação ao nosso interior. Gente, não é fácil. A Bíblia fala que enganoso é o coração, quem pode entendê-lo, ou esquadrinhá-lo, ou examiná-lo? Olhar para dentro não é uma coisa fácil. E o salmista maceteou. Quer o macete? Como não é fácil olhar para dentro, ele chegou lá no 19 e falou assim, Deus, me limpa dos pecados que me estão ocultos. Ele pensou, se o que eu estou vendo já está ruim, será o que eu não estou vendo? Então me limpa disso também. Está comigo, irmão? Olhar para dentro é uma arte extremamente poderosa, eficaz. É assim que Deus faz e executa mudanças na sua vida. Se você for olhar todo o padrão bíblico, a gente não vai olhar isso hoje, mas Deus ele sempre vai olhar dentro. O Deus que nos conhece precisa sondar e nos conhecer e ver se há em nós caminhos maus. Ele precisa sondar e ver para ver se tem caminhos tortos na tua vida? Ele precisa olhar para dentro como se você pudesse ocultar aos olhos dele? Não. Mas ele fala que o processo, para te dar a entender que a gente precisa permitir essa visão mais ampliada de nós mesmos, é esse o processo da transformação. A Bíblia diz que quando o Espírito intercede por nós, a Bíblia diz que Deus sabe a intenção do Espírito. Por quê? Porque ele diz que ele sonda o coração. Então preste atenção, só para você entender essa dinâmica. O Espírito Santo está orando por você. Deus olha para dentro de você e fala assim, entendi por que ele está falando sobre isso comigo. Eu conheço teu coração, Vitor. E vai por mim. O Espírito Santo está querendo te conduzir numa oração porque ele sabe exatamente onde está o embaraço que está arrombando a tua alegria, onde está travando a tua vida, onde você não está crescendo em intimidade com Deus. Ele sabe exatamente o ponto e o Vitor está ali clamando nas periferias da vida, no entendimento embaçado e discipulado, querido. É um grande auxílio para se conhecer. Amém? Agora, nós não sabemos olhar para dentro. Nós não sabemos quantas imagens embaçadas, turbulentas, pessoas que são mal resolvidas, que estabeleceram sobre nós padrões. Gente, toda hora, eu sou um para-raio disso. Eu vou pedir uma coisa a vocês aqui, nós somos família, amém? Sabe uma coisa que as pessoas não fazem comigo? Elas não me conhecem e me definem. Eu não gosto disso. O pastor é muito assim, né? Por exemplo, tem o lance da alimentação. Eu já ouvi pessoas chamando isso de frescura. Deixa eu te explicar, querido, amanhecer no dia seguinte com dor nas juntas, para você é frescura, para mim é agoniante. Eu sinto uma dor insuportável nas mãos, eu fico sem força. Me dá diarreia, me dá inchaço. Como que você não conhece o mundo do outro? Aí você chega, eu estou falando de mim para me tornar um exemplo. Mas como que você não conhece o mundo do outro? Chama de fresco, enjoado, chato, pessoa difícil. Olha, eu falo para você que eu já paguei muito com a minha língua por discipular. Eu pensar, essa pessoa... Primeira vez que tu senta e alguém te dá a conhecer o coração dele, tu fala assim, misericórdia. E isso aí é o que ele entende com a visão também embaçada que ele tem de si. Imagina o que a gente ainda não entrou. Imagina nos lugares do nosso ser que a gente ainda não acessou. Você está comigo? Então preste atenção. É possível que existam muitas camadas de fotografias que não tem nada a ver com a sua aparência real, que você construiu para se defender, que você se construiu para aparentar, para ficar bom ao grupo que você pertence. Por exemplo, é muito comum no meio de nós fazermos uma coisa que Paulo condenou. A fé
sem hipocrisia. No meio de nós existem muitas pessoas com fé fantasiosa, fé teatral. Deus ele te chama para ter uma fé real, tanto que ele diz que existe uma fé fantasiosa, uma fé hipócrita, uma fé encenada. Ele diz, não precisa aparentar, você precisa ser. Então, quantas pessoas, por não entender o que é fé, não se tornar, elas começam a fazer, peraí, só falar só vitória, então é a linguagem do crente. Como é que você está? Só vitória. Aí, mas como é que tá? Tá tudo ruim lá na tua casa, tô sabendo que aconteceu alguma coisa. Só vitória. Não, peraí, mas tu perdeu o emprego. Só vitória. As pessoas, elas têm medo e elas se escondem e elas se impõem, às vezes defendem áreas extremamente danificadas na vida delas como se aquilo fosse imutável. Eu não quero, eu sou assim, é assim que eu sou. Querido, uma das coisas mais maravilhosas do Éden é o dia que Deus expulsou Adão, depois da besteira que Adão fez. Você sabe o que se configura ali? Se Adão tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente, tudo que se eterniza se torna uma coisa imutável. Se Adão é pecador em essência depois da queda, e agora ele pega e vive eternamente, Deus estava falando, o que se eterniza não muda. Deus é o mesmo... Olha agora, a gente define assim, ó. Ontem... Você entendeu que ele é? Ou seja, é eternizado. Não muda, é um estado imutável. Deus, ele justamente nos expulsou para falar assim, tem mudança para vocês. Então vem cá. Ele faz toda essa questão de dureza com seu filho, com seu primeiro lá, ser humano, expulsando ele do Éden e vem você atrás assumindo que não há mudança. Querido, preste atenção em nome de Jesus. Você precisa entender o poder da glória de Deus. Nós vamos falar da glória ainda. Não falamos, eu quero falar de imagem a princípio. Só que uma vez que você condiciona que você assumiu aquela projeção, jogar em você, não sei como isso entrou, por meio de um discipulado turbulento, uma paternidade turbulenta, uma amizade, eu não sei, um casamento, eu não sei que desgraça que te desgraçou, que tirou de você uma imagem correta de si, que fez com que você caminhe agora, às vezes, evitando Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu para que isso acontecesse. Porém, eu acredito piamente que qualquer momento que você tiver um impacto com a pessoa de Deus, essa imagem vai ser desfeita. Eu não sei se você já teve essa experiência de você sentir uma coisa tão assim, isso? E de repente você vai para Deus. E você sente a luz do brilho dele, a pessoa dele, o resplendor, tudo que ele é. Eu não sei se você já teve essa experiência. Peça a Deus, jejue por essa experiência. O dia em que um Isaías, profeta já, olha para Deus e fala assim, ai de mim que sou pecador, eu habito no meio de homens de impuros lábios, ele começa a ver, ele começa a enxergar a nojeira dele e dos outros, de tudo aquilo que estava em volta dele, dizendo, gente, até que socorra, vai por mim, você ainda não sabe muito sobre Deus. Você pode pensar, não carrega a imagem de ninguém. Meu irmão, já estamos lascados em Adão. 1 Coríntios 15, 48, olha o que diz aí. Como foi o homem terreno, está se referindo a Adão, depois você leia na sua casa, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E, como é o homem celestial, assim também são os celestiais, 49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 2 imagens. Você vai dar vazão agora a esse entendimento. Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você entenda o quanto que uma imagem ela é algo poderoso. Se foi construído e você creu, já era. Olha o que acontece. Olha como Deus faz. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, 9 e 10 que ele nos muda, o 10,
focando no 10, o Diogo vai botar o 10 aí só para a gente dar uma olhada. Olha o finalzinho. Ele fala que a gente muda, renova, conhecendo Deus, e aqui, ó, segundo a imagem daquele que a criou. A nossa nova natureza, ela é criada na imagem de Deus, ou seja, conhecer a Deus, aprofundar em Deus, é conhecer a nova natureza sobre nós, é o que está escrito nesse texto. Quando a sua nova natureza ela fica embaçada, ela não governa, ela não alimenta o seu ser, é por conta disso, o seu conhecimento limitado sobre Deus. Agora, querido, se o nosso conhecimento sobre Deus define nossa mudança, nossa transformação, esse novo ser que está vindo e brotando de dentro para fora, imagina como estão as coisas por aí. Porque se tem uma figura embaçada por aí, é Deus. Eu me lembro de uma experiência que tive com Deus. Eu estava reclamando de Deus, para Deus, ferramentas na minha vida ministerial. E aí eu tenho um entendimento, uma espécie de visão. É porque o entendimento veio tão completo que eu não vi nada assim visível, com o olho aberto, não foi uma visão aberta, mas o entendimento fixou na minha mente. E a voz de Deus foi muito clara comigo. Quantas pessoas, elas falam de Deus numa perspectiva de um garçom. Imagina essa cena. O garçom, ele chega lá com o cardápio, chega, apresenta para você, e você começa ali a olhar e a perguntar isso aqui, e ele põe uma água na sua boca. Ele fala, filé de linguado. Eu estou na fase dos peixes, mas eu não abandono o baião de dois, o churrasco, eu fico elegendo um novo hobby alimentar. Quando você quiser se alegrar conosco, chama a gente para comer peixe, gente. Né? Tá mais barato que carne, por incrível que pareça. Aí, o que acontece? O camarada fala assim, ó, esse filé, ele não tem espinha. Eu falei isso tudo, para quem gosta de filé de peixe, é um espetáculo. Linguado é um espetáculo. Só que no final de tudo, nós estamos pregando Deus assim. Alguém vira para você e fala assim, mas qual foi a experiência? Aonde você comeu? Qual foi o melhor filé? Aonde você comprou? Você fala assim, não, nunca comi não. Ah, eu vi, estava escrito. Falaram aí. E é saborosão mesmo. Falaram que é o melhor peixe. Falaram, para. Tu falou tudo isso e nunca comeu? Não. A gente está assim. Qual é o sabor de Deus, Cadu? É maravilhoso, é tremendo, é glorioso. A glória de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém falando, na tua igreja dá glória a Deus? O tempo todo. Se não der, não é crente. Mas a gente não grita glória. Gritar glória é mais fácil do que dar glória. Confundir, né? Porque não é verbalizar uma frase. É um modo de vida. Você acha mesmo que Deus te quer numa falcatrua gritando glória? Num carro todo bichado gritando glória? Bichado em que sentido? Documento, busca e apreensão, devendo todo mundo, pneu que se os anjos não seguram, desliza e mata a família inteira, e dizendo que está dando glória a Deus. O casamento uma bagunça, não consegue conversar, não consegue cuidar de filho, mas está dando glória a Deus. Gritar glória a Deus, glória a Deus, é a coisa mais fácil que tem, gente. Quando a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido, Romanos 4, dando glória a Deus, não é gritando. Você acha mesmo que Abraão ficava o quê? Andando em roda, né? Porque foi isso que ele fez, ele ficou circundando, como vimos na semana passada, peregrino. O pai da fé andou por toda lá o seu lugar que ele deveria tomar por posse, e ele não ficou gritando por caminho, glória a Deus, glória a Deus. Agora estou mais forte, ó. Glória a Deus. Você acha que foi isso, gente? A gente cria umas imagens, umas coisas, a gente enfraquece algumas verdades, reduzindo elas a qualquer coisa. É óbvio que em algum momento se verbalizou alguma coisa sobre a glória de Deus, mas mais do que isso, Abraão viveu para a glória de Deus. Você entende a diferença? Não adianta grito sem essência. Não se glorifica dos lábios para fora. Não foi ele que falou, honram-me com os lábios. Não adianta gritar minha glória se vocês não vivem para ela, ou não refletem ela. Então o que a gente faz? Jeremias 51, é interessante a forma como Deus fala aqui com esse povo. A gente faz isso aqui, ó. 51:17 de Jeremias,
vai mostrar o ato da idolatria. Olha o que os homens fazem. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Deus está falando daquela geração. E ele diz assim, todos os ourives, que é o pessoal lá que mexia com ouro, fazia as imagens lá, ó, é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Como que Deus é ético, né? Ao lidar com a religião alheia. Chamou de ridículo. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Vamos? Aquele que é a porção de Jacó, está falando dele agora, ó, não é semelhante a essas imagens, porque ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, como eu sendo Criador, vocês acham que eu vou me definir por uma imagem que vocês criem? Vocês acham que vocês podem construir uma imagem que me defina? A igreja acha. Fielmente. A gente acha que sabe 100% de Deus porque a gente tem a Bíblia Sagrada. A gente entende que nós temos a revelação plena de Deus. A revelação plena de Deus, presta atenção aqui, não tem um homem que coube nela ainda. Particularmente, eu creio que a eternidade inteira vai ser nos dado como um presente para conhecer a Deus. Eu não acredito que numa fração de segundo a gente vai entender tudo. Agora eu sei tudo. Isso não é Adão, isso não tem apoio no início, no começo. Adão foi um homem que precisou aprender. Afinal de contas, a proposta foi come, porque isso aí vai te dar conhecimento. Ela falou, é bom para abrir o entendimento. Então Eva não tinha todo o entendimento, e nem muito menos Adão. Agora, quantas e quantas vezes você fez isso? Um Deus à sua imagem, à sua semelhança. Se Deus não me responder, Ele vai ver. Aí Deus pensa, você já viu o seu tamanho e o meu? Se Deus não me der, Deus pensa assim, você está lidando com uma coisa muito brilhosa para o teu entendimento. O teu olhar é de desdém para algo muito glorioso. Querido, Deus é um pai amoroso, mas ele também é a mesma figura de Deus. O governador de toda a terra, o dono de tudo, o criador de tudo. E quando ele tem que chamar para si esse lugar, ele fala, vocês não vão me definir porque eu não sou uma criatura de vocês. Eu não tenho como ser criado. Eu não caibo dentro daquilo que você propõe. Gente, Deus, ele extrapola todas essas coisinhas que a gente quer, às vezes, amarrar. Essa ideia de o Deus, o que está acontecendo? A gente cria o Deus picadinho porque a gente não quer conjugar justiça, amor. Deus, ele pune, gente, sim ou não? Rigorosamente. Por que a gente tem tanto medo de falar de inferno e a gente, entre nós, fazem piada com isso quando a gente fala aqui de condenação eterna? Porque você tem uma figura de pai permissivo. O teu pai, ele veria você participando de um crime, talvez participaria com você, na tua imagem de pai. Deus, ele não é assim. As consequências para Deus têm que ser assumidas. Ele te ama, mas ele fala, disso não vai dar não. Você acha mesmo que Deus não tinha como frear a queda da humanidade? Deus não tinha como parar tudo? Às vezes você tem que fazer orações que são conscientes do propósito que Deus tem. Igual a Jesus. Jesus virou e falou assim, se for possível, passa. Depois ele falou assim, uma vez que não é, que se faça. A oração de Jesus muda em Mateus. Você percebe que há um contentamento, um negócio, tá bom, Deus, vai dar ruim para mim, eu vou aceitar isso aí. É muito bom aceitar as bem-aventuranças, as coisas boas que Deus faz por nós. Difícil é virar e falar como Jó. Deu, tomou, eu vim para cá nu, estou no lucro, agora eu tenho dente. Se não tiver dente também, se sinta no lucro. Segue a vida. Você entende que essa bagunça toda, aí Andressa, começa em você, você joga para Deus, em vez de você refletir uma imagem que vem, você projeta uma imagem que está. Tá pegando? Tá entendendo o esquema?
Você está fazendo de Deus a sua imagem e semelhança. Você está pensando em Deus com a tua mente. Gente, quantas vezes eu já tive que falar para Deus? Não estou entendendo nada. De coração mesmo, doendo, triste. E falar assim, Deus, mas eu vou aceitar mesmo assim. Bom, eu não tinha opção, tinha que aceitar. E falar assim, Deus, eu te amo mesmo assim. E vou te falar, o Senhor sabe que é mó difícil falar eu te amo depois disso tudo que eu estou vendo o Senhor me permitindo passar. Tem umas horas que não é muito difícil e eu não tenho crise nenhuma, porque eu decidi aceitar que Deus é bom, é justo, me ama e às vezes me lasca. Sim ou não? É lindo ler Paulo falando a Timóteo, me livrou do leão. É trágico pensar que o mesmo Deus que fez isso permitiu Paulo ser. Perdeu o pescoço. Explica isso, irmão. Por que livrou aqui e não livrou aqui? Aqui tinha algum motivo. Aqui... Gente, eu sempre oro isso, Senhor. Teve uma vez... vocês sabem, né? O médico falou que eu estava com um caroço na vesícula. E falou assim, você pode ter um piripaque agora e morrer. Cara, para minha mente voltar para o lugar foi difícil. Mas depois eu pensei assim, não, para tudo, Senhor. Eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar. E eu fiz isso de várias formas. Falei assim, cara, eu vou me cuidar. Eu vou entender o que é a minha vesícula, eu vou ajudar a minha vesícula. Agora, Deus, é uma coisa. Se eu tombar, eu vou entender que eu tombei porque o Senhor quis. Esse médico com essa desgraça de boca dele não vai ficar... Cara, você pode morrer agora, você quer? Tem mais 2 anos. Não estou desafiando, não. Fui em outro. Falei, doutor, eu posso morrer a qualquer momento? Porque o teu amigo me ensinou isso. Eu estou de boa. Comecei a me cuidar, entendi o que é a proposta da vesícula e estou me cuidando. Eu entendo para que ela serve no meu corpo e eu reduzo o que eu preciso reduzir para que ela não atue tanto. Ele é isso. Vamos analisar, talvez o seu caso não seja cirúrgico. Falei, opa, gostei do médico. Não, é só arrancar, não tem mal nenhum. Depende. Então, você já entendeu a desgraça de uma imagem mal construída? Deixa eu te fazer uma pergunta. Querido, o que moldou a tua imagem de Deus? Por favor, não adianta. Conhecimento bíblico decorado não moldou a tua imagem de Deus. O conhecimento bíblico que você foi atrás de desfrutar, isso moldou a tua experiência com Deus. O conhecimento bíblico que você tem aí na tua cabecinha, vamos lá, tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito onde? Nem sei. Tudo bem, você não sabe onde está escrito, mas você sabe o que está escrito. O dia em que você entender assim, cara, para o momento difícil, eu tenho alguém que me dá força. E ir atrás disso no momento difícil, você vai entender que tudo pode naquele que me fortalece. Porque foi isso que Paulo falou. Ele falou assim, eu sei passar. Eu aprendi o segredo. Tem uma versão que fala o segredo. Tem segredo às circunstâncias. Tem comportamento adequado para cada realidade que você vai passar. Agora você precisa descobrir. Mas te modelar um Deus, meu irmão. Tá tudo bem, esse Deus fofinho, cara, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, às vezes ele não lida assim com a gente. Se você, por uma estrutura que você não quer mudar, tiver que quebrar, Deus deixa quebrar. Você entende? Porque a finalidade é o quebrantamento para que ele possa, de alguma forma, olhar você zerado e falar, agora a minha imagem está vindo. Enquanto ele não puder desfazer a obra que está feita em você, é isso, o evangelho é desfazer antes de fazer. É o nosso Efésios 4, nota aí, não precisa não, Diogo. Nota aí, do 17 ao 22, dá uma lida lá. O que está lá? 23. O que está escrito lá? 24. Pode ler até o 25. Pode ler o capítulo todo. Mas do 17 em diante, o que está escrito lá? Está escrito que o nosso Deus pega as coisas antigas e nos faz tirar. Enquanto você não sabe o que saiu ou o que tem que sair, não começou o novo a vir. Mal comparando, Deus fala, preciso mudar o seu guarda-roupa.
Vamos lá, da vida. Aí você fala, não, aquelas roupas ali eu gostei, é porque foi papai e mamãe que me deram. Eu tenho um apego a isso aí. Ele fala, então, mas isso aí você não vai continuar usando, não. Gente, você tem noção de que a gente procura refletir uma imagem que um cara sai com uma ideia maluca de raspar parte do cabelo e vem todo mundo atrás? Uma mulher vai para uma novela, bota uma saia rodada, colorida, com uma meia colorida até aqui, e as meninas tudo andando de meia e saia. Não, eu quero saber, tem mulher aqui que se escondeu. Teu passar te condena, vão achar tua foto. Andressa, você já viu uma moda tão ridícula pegar tão facilmente? Gente, há uma coisa tão desgraçada em nós, a gente não sabe o que a gente está procurando, mas a gente está procurando o nosso lugar de criação. A gente está precisando de alguém me mostre o que eu sou. Querido, você pode ter a idade que tu for, tu está nessa busca. Triste é você se você não encontrar ela. Inconsciente ela está aí. Você nunca se projetou num estilo de mulher, numa forma... Talvez você olhe uma pessoa até boa. Um exemplo bom, você fala, eu queria tanto ser como essa pessoa. A glória que vem de Deus. Olha o desafio dela. O Moisés, ele vai falar... o Paulo vai falar sobre Moisés que o ministério de Moisés é o ministério da morte. É um ministério que trouxe morte. O ministério do Espírito? Ô, gente, a pressão baixa aí. Ministério da morte, ministério da vida, gente. Ministério da morte, ministério da... Ó, agora vocês já entenderam, né? Sempre o contraponto. Condenação, justiça. Antes que vocês falem. Está escrito, depois você lê lá. Condenação, ministério da condenação. A lei não tinha outra proposta. Definir a morte, estabelecer a morte e condenar o ato feito. Não tinha mudança na lei. Agora o ministério do Espírito é o ministério da justiça, gente. Condenação e... O Cadu traumatiza vocês, né? Fala com o seu irmão do lado aí, né? Agora, vem o golpe fatal. Glória passageira. E ele chama de glória, sabe o quê? Permanente. Significa que aquilo que Deus faz na tua vida não pode passar, tem que aumentar. Significa que aquilo que acontece por Deus, pelas vias da mão de Deus, não pode diminuir, tem que avançar. Querido, só há uma forma de você se perder nisso. Não ter mais esses encontros onde você com o rosto descoberto, ou seja, não pode cobrir, não pode mascarar, não pode enganar, não pode de forma nenhuma diminuir aquele brilho. Tem que expor. É isso. A ideia aqui é exposição. Ele trabalha algo estranho até para a comparação do que foi essa passagem de Moisés, mas não vamos entrar nisso. A ideia é falar, existia algo que passava, Moisés tinha que ir lá, dar uma carga. Ele falou, a nossa não. A nossa glória, ela é permanente. Então significa que o que Deus começou tem que estar muito mais intenso hoje do que foi aquele dia que ele iniciou. Estamos juntos? Agora, por que Deus espera que sobre você essa glória fique permanente e crescente em nome de Jesus? Porque Deus, ele criou tudo para demonstrar a glória dele. Deus, ele fez as suas coisas para revelar de si. Salmo 19:1 diz isso. Salmo que a gente está bem habituado. Os céus proclamam a glória de Deus. O céu fala a glória de Deus. E o firmamento vai anunciar as obras dele. Agora, o Salmo 8, olha esse salmo comigo, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E deste domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor,
Que interessante essa conclusão. Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Preste atenção aqui. Quando um homem entende que ele foi criado, Deus colocou sobre a criação do homem uma coroa de glória. Preste atenção o que vai acontecer. Ele fala que aí esse homem coroado pode exercer domínio, ou seja, pode trabalhar naquilo que Deus colocou, que é o reino de Deus. Aí ele diz que a partir disso, como que é o fechamento dessa obra-prima? Isso aqui é um poema, é uma canção. Olha que estrutura de composição. Ele desemboca na ideia de que a terra, o nome de Deus em toda a terra, por causa do homem que está colocado como governo sobre a criação de Deus, o nome de Deus passa a ser magnífico em toda a terra. Ou seja, o homem refletindo aquilo que Deus o deu para refletir, que é a coroa de glória e honra, ele pode estabelecer a imagem correta de Deus. O nome de Deus passa a ser conhecido perfeitamente. Meu irmão, sabe por que o conhecimento de Deus está embaçado para o mundo? E vamos ser sinceros, somos um país onde temos liberdade de abrirmos galpões, mas estabelecer igreja, isso está custando, a gente não está entendendo que não é de uma noite por dia, não é uma explosão de avivamento, como a gente chama, dá trabalho. Jesus não me mandou fazer galpão e nenhum CNPJ. Jesus me mandou fazer discípulo e fazer alguém seguir, fazer alguém se comprometer, fazer alguém querer Deus, fazer alguém querer refletir a imagem que vem de Deus. Isso leva tempo. Por quê? Leva o tempo que você está levando para definir de uma vez por todas que essa imagem que você está carregando é embaçada. Gente, quantas e quantas vezes a gente não teve que olhar nos olhos de alguém e falar assim: a gente está andando contigo há um tempo. E hoje a gente ousa dizer: você não tem nada a ver com isso que você está falando que tem. Isso não veio de você. Quando Adão fala, estava pelo Adão, ouvi tua voz e corri. Ele falou: quem mostrou isso para você? Tem hora que os nossos olhos estão vendo coisa que a malignidade foi nos mostrada. A maldade foi mostrada. Eu imagino que no mundo de hoje é muito difícil você fazer marketing digital. Você estudar, sei lá, tem gente aqui que tem profissões que tem que divulgar, né? Aí se você fizer um cursinho de marketing digital, acho que tu fica viciado, porque tu vai ver que tudo, igreja, tá tudo manipulado. Tá tudo debaixo da manipulação. Aí tu pensa assim: caraca, pro bem, pro mal. Então, é mais ou menos isso. Abre-se os olhos, tu começa a ver tudo de forma maligna. Tu estava bem, querido, num relacionamento. Aí tu fala assim: não, é que eu não via certas coisas. Mas quem te mostrou? A pergunta de Deus é: quem mostrou para você? Quem embaçou a forma que tu vê? Porque tu estava pelado, tu estava vendo. Adão não era cego, não, tá, gente? Se abriu os olhos é porque, pastor, ele estava cego? Não. Ele teve uma percepção que ele não tinha. A nudez não estava incomodando. A nudez não estava como nudez. Esse parâmetro de nudez que você tem hoje não existia em Adão. É só para você entender, querido, com a sua esposa. Eu espero que você não tenha nenhuma restrição. Vocês se veem sem roupa. E isso não gera. É a mesma coisa. Só que, de repente, a voz de Deus começa a causar. Antes eu era simples, agora eu estou assim. Paulo, falando do povo de Deus, em Romanos 2,24, ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do povo dele. Deixa eu te falar, esse reflexo embaçado, eu queria que o Ministério Louvor já se organizasse, esse reflexo embaçado, querido, está levando a gente para um lugar horrível, destrutivo. As pessoas, elas não entendem. Esses dias eu me peguei falando do Evangelho, aí eu quis argumentar. Aí eu parei e falei assim: cara, quer saber? O Evangelho para mim é um negócio tão precioso que eu não consigo vender barato. Vai me desculpar, mas eu não consigo ficar aqui. Volta para Jesus, vem para Jesus pelo amor do Jesus. Jesus não está carente, querido. A gente tem que entender, temos que inverter na nossa mente os polos, está errado. A gente tem que entender que Jesus está de lá falando assim: tu está muito necessitado de mim, você não entende o tanto quanto você precisa de mim. Ah, se você entendesse a minha glória e o meu brilho sobre a tua vida. Quando a Bíblia fala de glória em glória, ela fala que a gente reflete a imagem que vem de Deus. É possível que você está refletindo a imagem de qualquer coisa, até mesmo de uma igreja.
menos a imagem que vem de Deus. Deus está te chamando para algo pessoal, querido. Não pode ser a ideia, a descrição da face de Deus que outro viu. Não pode ser assim. Não é assim mais. Eu não posso contar para o Paulinho qual é o rosto de Deus. Ele tem que ir lá ver. Já pensou? Eu falo para o seu Paulino, teu pai. Aí eu vou falar assim, não, ele tem uma barba, um cabelo liso, dividido assim mais ou menos ao meio. Geralmente não divido, passa a mão assim, aí fica aquela divisão ao meio. Aí ele fala assim, que bom, eu nunca ouvi falar do meu pai. Parece comigo? Será que ele se saciaria de eu conhecer o pai dele? Supondo, não é o caso, mas Deus a gente quer conhecer. Será que é satisfatório, André, eu ficar falando do que Deus faz? Aí você ouvindo a distância. Essa ideia que a gente constrói de líderes com um potencial de intimidade muito maior que liderado. Como é isso? Aonde é? Não tem. Nós precisamos desesperadamente da glória que vem de Deus. Quando a gente refletir a imagem de Deus, aí nós vamos passar a fazer as coisas muito mais fáceis para a glória de Deus. Porque nós vamos estar só expressando quem Deus é. Você não vai estar tratando o outro porque você é crente, você tem que dar um bom dia. Se é isso que você precisa e de alguma forma Deus te mostra quem Ele é. Eu fico fascinado com coisas. Quer ver uma coisa? Eu, como um cristão, de vez em quando eu sou impelido a cuidar das minhas coisas e resolver, arrumar qualquer bagunça. Pergunta, pastor, eu saio assim do nada, é um negócio que me dá, eu não consigo. O dia que você se tornar organizado, você vai entender que a praticidade, ela é o que você pode chamar de organização. Fora dela, você é complicado, você é complexo, o teu mundo é atrapalhado e você gosta de gerenciar teu mundo de forma complicada. Tem que ser complicado, tem que ser... Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, para a gente concluir. Você conhece. Você sabe o que é esse critério aí? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que você faz? Você pensa assim, cara, eu vou xingar esse cara para a glória de Deus. Faz isso. Eu vou dar essa resposta. Eu vou chegar nesse horário no culto para a glória de Deus. Vai colocando a glória de Deus. Você vai entender se você está expressando a glória de Deus. Você não vai ter mais coragem de comer certas coisas, querido. Eu lembro dos dias que passaram disso. Tinha uma pessoa que falou assim, tu estragou a minha vida. O que foi? Que esse ensino aí que tu deu? Eu falei, como assim? Pô, eu não fui pegar um negócio, eu olhei e falei, eita, como é que eu falo que é para a glória de Deus? Desisti de fazer. Eu falei, não, era isso que eu queria fazer, não estraguei não. Você está lá no WhatsApp, olhando a vida de alguém, começa a surgir uma inveja. Você fala assim, eu queria que essa pessoa desse errado para ela não estar no lugar onde ela está. No fundo, não merece. Começa a pensar, esse sentimento glorifica a Deus. Você entendeu a lógica? Paulo falou assim, mais do que ficar falando que você deve, que você não deve, une isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, observe como estão as suas coisas. E você vai ver que se você colocar, eu cuido desse carro para a glória de Deus, eu cuido da minha saúde para a glória de Deus, eu cuido do meu ministério para a glória de Deus, eu cuido da minha esposa para a glória de Deus, eu cuido do meu filho para a glória de Deus, você vai ser mais atento aos detalhes. É um caminhar, querido, é um caminhar, mas eu te garanto que você terá muito mais aplicação, força para ser mais excelente. Você vai chegar no teu trabalho e falar assim, não, isso aqui não pode ser assim, isso precisa glorificar a Deus. Você pode se pôr de pé? Esse é um tempo agora que você precisa retornar. Quem sabe reduzir o Deus para você de um modo tão medíocre, tão pequeno. A igreja tem que ser simples. Simples que a gente está falando, a igreja tem que ter o pior de tudo. Aí eu penso, não precisa ser o melhor para esbanjarmos. Mas para a glória de Deus, a gente tem que dar a Deus um culto com ordem, com coisas boas. Então cabe. Quando a gente liga a glória de Deus, a gente olha para o brilho e fala, eu tenho que expressar esse brilho. Talvez o brilho que você está vendo é um brilho muito ofuscado, é um brilho muito fraco. Em nome de Jesus, começa a buscar o Senhor agora.